E aí, galera, tudo bom? Vamos começar então mais uma aula. Pessoal, matemática vai ser a matemática C, tá bom? A unidade depois de PA, que a gente viu na nossa última aula, acredito que seja a unidade 12, dá uma conferida aí pra mim, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, a gente vai começar, na verdade, tá, criando uma PG qualquer, para depois estar definindo ela. Então, por definição, nós vamos gravar o seguinte, que PG será uma sequência numérica onde, dado um primeiro termo, a partir do segundo, você vai multiplicar uma razão. Beleza? Então, ó, é uma sequência numérica onde, dado um primeiro termo qualquer, a partir do segundo, você vai multiplicar uma razão. Beleza? Então, para criar uma PG, nesse estilo que eu estou falando para vocês, cria um primeiro número para mim, qualquer. 1. Muito bom. Um segundo número. 3. Beleza. O próximo. Tem que ser o 9, obrigatoriamente. Próximo. Muito bom. Próximo. Muito próximo. E assim por diante, né, pessoal? Galera, na verdade, o que a gente está criando aqui? Uma sequência numérica. É dado um primeiro termo, que é o número 1. A partir do segundo, você está multiplicando uma razão. Tá claro para vocês quem é essa razão? Quem é essa razão que eu estou botando aqui? É o 3. Beleza. Então, olha só. Em termos dedutivos, pessoal, vamos gravar assim, quer ver? O nosso A1 é o primeiro termo, ele vale 1. Fechou. Como que eu vou encontrar esse segundo termo aqui, que eu vou chamar de A2? Você vai pegar o A1 e você vai multiplicar uma razão. Faz sentido? Sim, você está pegando o primeiro termo e multiplicando por 3, que seria, no caso, a sua razão. Depois, como é que eu vou encontrar o meu A3? Eu vou pegar o A1 e multiplicar quantas razões com ele aqui, ó? 2 razões. Só que quando eu multiplico 2 razões, o que eu estou fazendo na verdade? Estou multiplicando 2 vezes o mesmo número. Então, o que eu vou ter? Q ao quadrado. Lembra? Na PA a gente somava. Então, era R mais R, 2R's. Aqui eu estou multiplicando, ó, Q vezes Q. Você vai ter o quê? Q ao quadrado. Depois, para encontrar o seu A4, você vai pegar o primeiro termo e multiplicar quantas razões? Ó, estou botando razões aqui, ó. A gente está multiplicando essas razões. A gente vai estar multiplicando 3 razões. E para fechar, pessoal, o A5. Tá? Você vai pegar o primeiro termo e multiplicar por 4 razões. Faz sentido todas essas deduções com vocês? Agora imaginem vocês que eu quero encontrar um termo qualquer. A gente vai chamar de termo geral, tá? Um tal do AN. Como encontrar esse AN? Se vocês observarem aqui, todos os termos apareceu o tal do A1. Conferem? Então, ó, vou repetir o A1. Todos eles também apareceu o Q, que está representando a nossa razão. Tá? Também estou botando o Q aqui para vocês. Agora, galera, olha só. 5 menos 1, 4. Aqui, ó. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Aqui, N menos 1. Quem você vai botar aqui? N menos 1. Beleza? Ou seja, a parte de PG para vocês vai cair também em equações exponenciais. Tá? Vocês vão ter que saber trabalhar com equações exponenciais, coisa que a gente já trabalhou aqui no nosso curso. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte. Esse é chamado de termo geral da PG, que pode ser escrito de outra maneira também. Rapaziada, escolham qualquer um dos termos aqui para mim. A2, A3, A4 ou A5? A5. Pode ser? Muito bom. Como é que eu posso escrever o A5 de outra maneira? Escolha qualquer um dos termos anteriores agora, sem ser o A1. A2. Vezes. Galera, para sair do A2 e chegar no A5, eu tenho que caminhar quantas razões? 3 razões. Então, o que você vai botar aqui? Vezes Q elevado a 3. Ou seja, não precisa ser em função do A1. Você pode usar o termo que você quiser, na verdade. Então, ó, A5 é igual a 2 vezes Q ao cubo. Como tirar a prova real e saber se você está correto ou não? Basta somar o índice, tá, com o seu expoente. 2 mais 3 é quantos? É 5. E para encontrar qual número que você vai botar no expoente, ó, 5 menos 2, 3. Tá bom? Então tem a prova real aí para vocês, tá? E como você de fato utilizaria. Tudo bem? Easy? Perguntei se é fácil? Beleza. Pessoal, é o seguinte, quer ver? Para encontrar a razão que a gente está mostrando aqui, como é que você faria na verdade? Você vai fazer uma razão. Como assim? Você vai pegar um termo posterior e dividir pelo seu anterior. Portanto, ó, 243 dividido por 81, só pode dar quantos? Só pode dar 3. Da mesma forma, ó, 81 dividido por 27, só pode dar 3. E assim por diante. Tá? Então, vou escrever isso agora para vocês, deixar registrado. Mas, até aqui, pessoal, de boa? Tá, então o que vocês têm que gravar por enquanto? Esse termo aqui, ele é chamado de termo geral da PG. Alguns vestibulares, inclusive, trazem essa forma para vocês. Tá? Alguns trazem, outros não. Beleza? Esse termo aqui também é um termo geral, só que ele é feito de outra forma. Você não utiliza o 1. Então, ó, para montar uma forma para esse caractere aqui, como é que ele ficaria? AN igual. Aqui pode ser um termo qualquer. Então, ó, AK
vezes Q. Lembra que eu falei para vocês? Pega 5 menos 2 dá 3. Lembra dessa parte? O que eu vou botar aqui? N menos K. No expoente aqui você vai botar N menos K. Bom, mas a minha ideia não é que você fique decorando as coisas, é que você deduza. Se isso ficar fácil para vocês deduzirem, beleza. Se não, você vai utilizar simplesmente o termo geral. Tudo bem? Alguma dúvida nesse início, pessoal? Tranquilo, né? Posso mudar aqui? Então tá. Galera, seguinte. Mudou. Aqui, para encontrar a tal da razão. Olha que cor bonitinho, ó. Razão. Para encontrar a razão, o que você vai fazer? Primeiro, por que eu estou chamando a razão de quê? Quociente. O que de quociente? Tá certo? E se eu vou fazer o quociente, vai aparecer uma divisão. Que divisão é essa? Ó, A2 dividido por A1. Volta. Aqui, galera, ó, A2 dividido por A1. Tá? Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês. A2 dividido por A1. Mas também poderia ser quem? A3 dividido por A2. Ou ainda, A4 dividido por A3. E assim por diante. O que você pode concluir é que isso aqui é AN dividido por AN menos 1. Então, para encontrar a razão, pessoal, qualquer termo que você pega aí é o termo posterior dividido pelo seu anterior. Beleza? Simples, né? Então tá. Pessoal, dado essa estratégia para vocês, eu gostaria de trabalhar agora com vocês uma outra interpretação. Para que você me ajudasse a fazer aqui. Quer ver? Criem junto comigo uma PG. Eu vou dar os dois primeiros números para vocês, vocês continuem ela. 2, 4, continua. 8, próximo. Yes, próximo. Uou, próximo. Isso. Tá bom. Agora, presta atenção. Na PA, eu pegava o primeiro termo e o último termo e somava. A resposta era a mesma, não é verdade? Só que PA era a soma. PG, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar. Então, se eu multiplicar esse primeiro termo com esse último termo aqui, quanto é essa multiplicação? 256, perfeito. Se eu multiplicar o 4 com 64, quanto vai dar essa soma aqui? 256 também. Está aqui, ó, 256. Se eu somar ou multiplicar o 832, também vai te dar quantos? 256. Agora, pessoal, como que a gente vai saber se dois termos, a multiplicação está sendo igual ou não? Cara, quando você está multiplicando aqui, portanto, pensa assim comigo, quer ver? Esse é o primeiro termo e esse 128 quem é? Aí você vai contar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você está multiplicando o A1 com o A7. A multiplicação está dando quantos? 256. Quando eu multiplico esse 4 com esse 64, quem que eu estou multiplicando na verdade? O A2 com quem? A6. Isso é um 6. Tá? O A2 com A6. Tá certo? Galera, será que tem alguma coisa a ver que eu consiga provar que a multiplicação dele está sendo igual sem fazer a conta e sem conhecer seus números? Como? 1 mais 7 dá quantos? 8. 2 mais 6 dá quantos? Opa, então quando a soma dos índices for a mesma, a multiplicação tem que ser igual. Tá? Percebeu? Então, ó, quando a soma dos índices for a mesma, a multiplicação tem que ser igual. Portanto, se eu perguntar assim para vocês, ó, dado numa PG qualquer, A3 vezes A7 é igual a 2 vezes A8. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você não precisa nem saber quem são os elementos. Basta saber que a soma deles é a mesma. Tá bom? Vocês podem considerar isso, inclusive, como propriedade. Isso vai ajudar bastante. Tá? Então, nesse ponto, você não precisa conhecer os termos da PG para saber que essa propriedade é verdadeira. Fechou? Bom, preciso mudar o quadro aqui. Posso? Fala, querido. Tá, daí tu vai criar uma nova sequência. Daí é 2 e 64, aí é 4 e 32. 2 vezes 64 é 128. 4 vezes 32 é 128. Tá? Daí você, no meio, a multiplicação entre os dois também vai dar 128. Todos eles. O que tu talvez esteja perguntando é o seguinte, tá? Na anterior que a gente fez, deixa eu voltar aqui para tu perceber. Na anterior que a gente fez, o que está em branco aqui, o 16 eu não multipliquei por ninguém. Só que 16 vezes 16 é quantos? 256. Então, quando for o termo ímpar, o termo central é ele ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. Tá? Então, a propriedade ela também serve para ele. Entendeu? Legal, né? Se torna uma questão interessante. Tá? Mas é propriedade, tá, pessoal? Isso aqui é mais definição do que propriamente aplicação, uma questão do dia a dia e tal. Tá? Fechou. Certo?
Então tá, o que eu queria fazer para vocês agora é o seguinte, vocês já sabem como se encontra a razão. Eu gostaria que vocês agora observassem aqui comigo algo chamado média, olha lá, média geométrica. Galera, a média aritmética todo mundo conhece. Não é a aritmética que eu quero, tá? É a média geométrica. Deixa eu escrever aqui corretamente. Aqui, média geométrica. Pessoal, e como funciona essa média geométrica? Bom, eu gostaria que vocês pensassem comigo em como que a gente utiliza a razão. Você concorda comigo que razão é igual a razão? Muito óbvio isso, não é verdade? A razão tem que ser igual a razão. Portanto, como é que eu posso encontrar essa primeira razão? Como A2 dividido por quem? Por A1. Isso pode ser igual a quem, pessoal, na verdade? A3 dividido por A2. Bom, tem uma igualdade de frações. Vocês adoram multiplicar cruzado, não é verdade? Tá? Se é uma coisa que o aluno gosta de fazer, é multiplicar cruzado ou cortar as coisas. Bom, você tem essa chance aqui. Quando eu multiplico cruzado, eu só tenho que tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, ó, A2 vezes A2. A2 ao quadrado. Sabe que tem gente que coloca aqui? A4. Posso fazer isso? Não. Tá? É morte. Não faça isso. Ó, A2 ao quadrado. Igual A1 vezes A3. A1 vezes A3. Toda vez que eu relacionar com vocês três termos em PG, pessoal, é isso que eu vou utilizar. Desde que eu não conheça eles. Ou melhor, desde que eu conheça eles. Tá? Agora, esse quadrado vai para o outro lado. Como é que ele vai para o outro lado? Mais ou menos a raiz quadrada de A1 vezes A3. Isso, portanto, é chamado de média geométrica. Essa é a média geométrica. Porém, nos exercícios que a gente eventualmente fizer, eu vou usar dessa maneira aqui, ó. Tá? Para você não ficar na dúvida se vai usar o mais ou menos a raiz quadrada. Tá bom? Então, pessoal, nos exercícios que a gente fizer, a gente vai dar ênfase para esse cara aqui em cima, ó, que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Tudo bem? Tá? Dessa forma. E outra, da onde que eu tiro essa dedução com vocês, que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3? Bom, eu peço permissão para voltar um pouquinho no slide anterior. Olha para cá. Dá uma olhada para esses três primeiros termos. 2 vezes 8 é quantos? 16. E 4 ao quadrado, pessoal, é quantos? Justamente a propriedade que eu acabei de explicar aqui. De a multiplicação dos termos equidistantes ficarem a mesma. Tá bom? E quando eu tiver um termo ímpar, quantidade ímpar de termos, o termo central é ele ao quadrado. Tá? Então, justamente, justifica essa fórmula que eu estou utilizando. Da tal da média geométrica. Tá? Então, ela está explicada para vocês aí. Beleza? Galera, vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo isso que eu estou te passando são ferramentas que você vai poder estar utilizando, tá, nas questões de IPG. Beleza? Então, elas vão, de fato, estar sendo utilizadas. Bom, como vocês podem observar, aqui eu tenho três termos em PG. O A1, o A2 e o A3. Para aplicar essa forma aqui, eu tenho que conhecer esses termos. Agora, se por acaso eu não conheço esses termos, ele fala assim, ó, dado três termos em PG, como é que eu posso representar, portanto, três termos em PG? Como é que vocês acham? Vamos ver? Pessoal, para representar três termos em PG, vamos falar o seguinte, que o termo central é x. Quem é o termo anterior a ele? X dividido por quê? E quem é o termo posterior a ele? X vezes Q. Tu tá percebendo que muitas coisas ficam muito parecidas com a parte de PA que a gente mostrou? Por exemplo, quando eu peguei os termos equidistantes, na PA era a soma deles, ficava igual. Na PG, a multiplicação. Quando eu trabalho com vocês de três termos em PA, é x menos r, x e x mais r. Quando eu trabalho com PG, pessoal, quem é? X dividido por quê? X e x vezes Q. Como são progressões, na verdade, né? Elas ficam parecidas em um com os pontos. Tá? Então, essa seria a representação de três termos de PG para vocês. Tranquilo, pessoal? Tá boa, né? Então tá. Dado isso aqui agora, a gente vai entrar numa parte bem interessante, que é a parte de classificação. Por quê? Talvez para vocês esse mais ou menos aqui não faça sentido. Ele fala, por que mais ou menos, cara? Sabe por quê, pessoal? A minha razão ela pode ser negativa. E se ela for negativa, o que vai acontecer? Vai ficar mais, menos, mais, menos. Então tem que levar em consideração esse mais ou menos. Tá? E geralmente o enunciado te traz, dado uma progressão alternada, ou dado uma progressão crescente. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai avaliar quando de fato ela é crescente, decrescente ou qualquer outra situação. Beleza? Então deixa eu só arrumar a tela aqui para o pessoal de casa enxergar melhor. Vamos fazer aqui, tá aqui. Galera, então é o seguinte, quer ver? Classificação. Eu gostaria que vocês me ajudassem a identificar quais são os nomes que a gente vai utilizar aqui, tá? Vai lá, classificação. O que uma PG pode ser? Primeiro, crescente. Crescente. Segundo, essas são bem clássicas, né? Crescente e decrescente.
Agora a nossa cabeça funciona assim, quer ver? Ah, uma PG, ou ela cresce ou ela decresce. Não. Ela pode ser alternada, mista, como você falou, mas a palavra mista não é muito utilizada, tá? Alternada. Tem outros nomes para alternada também, tá, pessoal? Mas o que ela pode ser? Constante. E mais uma. Nula. Cara, a gente pensou só em crescente ou decrescente. Daí do nada aparecem outras três. Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado aí? Agora, galera, pensa comigo, quer ver? Primeiro, quando que a PG vai ser nula? Beautiful, quando a razão for igual a zero. Beautiful é bonito, tá, pessoal? Depois, quando que ela é constante? Quando a razão for igual a 1. Dar aula para pessoas inteligentes é outra coisa, percebeu? Quando que ela é alternada? Quando a razão é negativa. Perfeito. Agora quebra uma galera, sabe por quê? Se eu perguntasse antes quando ela era decrescente, muitos iam falar para mim quando a razão for negativa. Quando ela é fracionária, depende. Por exemplo, se eu botar 3 sobre 2, ela é fracionária, mas ela vai ser crescente. Tá? Então, galera, olha só. Ela vai ser crescente quando? Quando a sua razão for maior do que 1. E o seu A1 for maior do que 0. Por que eu falo isso? Eu vou montar um exemplo para vocês, tá? Na qual só falar que é maior do que 1 vai estar errado. Beleza? Já já eu mostro para vocês. Tá bom? Depois, ela vai ser crescente quando? Quando a razão estiver entre 0 e 1. Tá? E o seu A1 também for maior do que 0. Agora, pessoal, existe uma segunda situação, tá? Pouquíssimo levado em consideração, porém, eu gostaria que vocês gravassem. Vocês concordam comigo que se eu tenho os termos 2, 4 e 8, essa PG é crescente? Agora, se eu boto menos na frente, o que acontece? Menos 2, menos 4, menos 8. O que está acontecendo com ela? Ou seja, esse A1 aqui ele faz diferença. A razão ela pode ser negativa. Desde que o primeiro termo seja positivo, ele vai manter o sinal. Ou seja, ele vai decrescer. Então, o que eu quero levar em consideração? Se eu mudo esse sinal aqui, tá? Se eu mudo esse sinal, o que vai acontecer? A tua razão tem que estar entre quem daí? Entre 0 e 1. Você inverte essa propriedade. Tá? Se o seu A1, se o seu A1 for menor do que 0, para ela ser decrescente, o que tem que acontecer com a razão? Sua razão ela tem que ser maior do que 1. Eu vou fazer esses exemplos para vocês agora, para vocês enxergarem. Tá bom? Então eu estou botando até em vermelho, pessoal, para vocês não confundirem. Porque, geralmente, quando vocês pegam os livros por aí, apostilas, o que ele vai dizer? Que a PG é crescente quando a razão for maior do que 1. Sempre quando ela for maior do que 1? Não, depende de quem? Do seu A1. Tá? Porque se o A1 for negativo, ele vai inverter essa situação. Beleza? Vamos fazer um exemplo, então, desses dois aqui para vocês gravarem bem? Pode ser? Tá bom? Então, só terminar, vocês anotarem aí, tá? A gente já muda e inverte esse cara aí. Posso? Fechou? Galera, então, como a gente está atrás de exemplos, não é? Vocês são as pessoas que vão trazer o exemplo para mim, para a galera de casa também. Não decepcione o pessoal de casa. Façam bons exemplos. Inventa um A1 para mim. Cara, eu pedi o A1 outro dia, o cara falou assim, ó, raiz quadrada 17. Eu assim, vai te catar. Porra, fala um número fácil de a gente tá atrás de exemplos, na verdade. Tá? Então, A1 aceitável aqui, vai lá. 3, beleza. Uma razão aceitável para ele e uma razão 2. Pode ser? Sim, na boa. Pessoal, então, ó, a PG que vai ser criada aqui vai ser quem? Vamos lá. A PG criada aqui vai ser 3, 6, 12, 24 e assim por diante. Essa PG é crescente ou decrescente? Crescente. O A1 é maior do que 0 e a razão é maior do que 1. Percebeu? Agora eu vou trocar o sinal desse cara aqui, ó, só. Tá? Vou trocar o sinal desse cara. A1 igual a menos 3 e razão igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer. Rapaziada, quem é o primeiro termo dessa PG? Segundo termo. Tu tá percebendo? Tá multiplicando, ó, menos 3 vezes 2, menos 6. Tá? Menos 6 vezes 2, menos 12. O que aconteceu? Decresceu. Então, tu decorar ou tu gravar que é apenas quando a razão é maior que 1, é mentira? Depende de quem? Do seu primeiro termo. Depende do sinal do seu primeiro termo também. Tá? Então, dois fatores têm que ser levados em consideração. Tá? Então, sempre que vocês forem questionados, principalmente para vestibulares, tá? Que são do estilo somatório, que cobram muita parte de definição, de teorias, o que você vai gravar? Que se a razão, se ele falar, a PG é crescente quando a razão é maior do que 1. Não, ela é crescente quando a razão for maior do que 1 e o A1 também for maior do que 0.
entendeu? Você tem que levar os dois em consideração, tá bom? Pessoal, vamos lá. Outro primeiro termo, cria para mim. Não. Não. Pô, por que ninguém falou 1 sobre 81? Não, não é esse primeiro termo que eu quero. Eu não quero 1 sobre 81, na verdade. Eu quero somente 81, tá? Então, vamos lá. Termo bonito até, na verdade. Ó, borrachinha. Não, 81. 81. É nóis. Tá aqui, ó. 81. Fechou. Uma razão. Não. 1/3. Vai dizer que todos vocês pensaram numa razão como essa, não é verdade? Muito bom. Galera, olha só. Montando a PG aqui, portanto. Vamos lá. Primeiro termo quem é? 81. Segundo termo? 27. Terceiro? E assim por diante. Essa PG está crescendo ou decrescendo? Ela está decrescendo. Tá? Então vai ser uma PG decrescente. Beleza. Agora, vamos lá. Um primeiro termo igual a menos 81. Tá? E uma razão igual a 1/3. Eu só mudei esse sinal daqui. Só do primeiro termo. Como é que vai ficar a nossa PG, portanto? Primeiro termo, menos 81. Segundo, menos 27. Terceiro, menos 9. O que está acontecendo com essa PG? Está crescendo. Entenderam, pessoal? Então, ó, o A1 ele é totalmente levado em consideração. Tá bom? Então, aqui fica muito legal vocês observarem essa parte aqui. Tá? Pessoal, a aula de hoje, infelizmente, é uma aula apenas com definições. E eu vou apresentar para vocês agora duas fórmulas sobre a soma da PG. Tá bom? Então, mais para frente, a gente cria a aula de exercícios para vocês poderem exercitar essa parte aqui. Mas, todas as ferramentas necessárias, vocês estão tendo aqui no quadro agora. Tá bom? Então, para finalizar as interpretações, galera, a gente vai trabalhar um pouquinho com a soma da PG. Tá bom? Então, olha só. A sua soma da PG vai ser o seguinte. Primeiro, soma finita da PG. Aí é o seguinte, tá, mas soma finita? Como assim soma finita? Bom, se tem a soma finita, vai ter a soma o quê? Infinita. Infinita. Aí a soma infinita vai dar um nó na nossa cabeça. Não, não é assim, pessoal. Por quê? Quando eu tenho uma PG decrescente, na verdade, tá? A razão entre 0 e 1, o que acontece? Os números vão ficando muito pequenos, muito próximos de um número só. Então você faz uma aproximação. A gente chama isso de limite, beleza? Então a gente vai dar uma aproximação daquela soma. Vai chegar um momento que o número é tão insignificante, tá, que não vale mais a pena somar ele. Essa é a ideia da PG infinita, tá? Mas para a PG finita, primeiro, se o cara falar assim para vocês, ó, a soma dos 10 primeiros termos da PG, a soma dos 20 primeiros termos, ele está limitando essa PG, percebeu? Então quando ele falar para vocês a quantidade de termos que vocês vão utilizar, você vai usar esse SN. E esse N, de fato, é a quantidade de termos que você precisa. A fórmula seria o quê? A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Pessoal, o menos 1 não é do expoente, como vocês podem perceber. Então, repetindo, ó, A1, que é o seu primeiro termo, vezes Q, que é a sua razão, elevado a N. Isso tudo, menos 1, dividido por quem? Razão, menos 1. Tá? Essa, portanto, vai ser a forma da PG finita. Então, uma situação do dia a dia, acredito que ele, de fato, utilizaria a PG finita. Tá? Tem várias situações, tá, pessoal? Por exemplo, imagina que vocês vão sair daqui hoje, tá, e vão querer plantar um canteiro de flores. Oh. Aí, na primeira fileirinha, você vai botar uma flor. Que bonito, né? Na segunda fileira, você vai botar 3 flores. Na outra fileira, você vai botar 9 flores. Quantas flores que eu vou ter no total se eu botar 10 fileiras? Pertinente a pergunta, na verdade? Tá? Então, uma situação do dia a dia. Ou ele perguntar para vocês, se eu botar lá tantas flores, quantas fileiras eu utilizei? Também essa expressão que vocês vão utilizar. Entendeu? Então as perguntas são parecidas, o que muda é o elemento que ele pede para você encontrar. Então seu treino vai ficar mais ou menos nesse sentido. Depois, a soma infinita. A soma infinita vai ser o seguinte. Primeiro, não tem o N. Justamente porque são infinitos termos. Tá? Então são termos ilimitados. Aqui vai ser A1 dividido por 1 menos Q. Basta você saber quem é o primeiro termo e quem é a sua razão. Pessoal, vocês só vão poder utilizar a soma infinita quando a razão estiver entre 0 e 1, tá? Somente quando a razão estiver entre 0 e 1. Beleza? Então coloca aí como observação. Ó, observação, razão entre 0 e 1. Somente quando a razão estiver entre 0 e 1. Se a razão for maior do que 1, não faz sentido você calcular a PG infinita. Por exemplo, deixa eu voltar aqui com vocês rapidamente, ó. Se eu pego essa
Primeira PG, 3, 6, 12, 24, tal, tal. Tá concordando comigo que o número está crescendo de uma maneira impressionante? Como é que eu vou somar os infinitos dos termos desse cara? A resposta vai ser infinito, tá? Não vai ter uma soma para isso, tá bom? Então não faz sentido eu pesquisar dessa forma, tá? Mas agora quando eu boto aqui, ó, 81, 27, 9, 3, 1, 1 terço, já diminuiu, percebeu? 1 nono, 1 sobre 27, ou seja, está ficando cada vez mais próximo do zero. Aí faz sentido eu somar. Vou dar uma aproximação dessa soma, entendeu? Vai chegar um momento, ó, 1 sobre 81 são números muito pequenos, tá? Então eles vão se aproximando de um certo valor, beleza? Então, galera, tá aqui para vocês, tá? A soma finita e a soma infinita, beleza? Relembrando que a soma finita é para uma quantidade limitada de termos e a soma infinita para, sei lá, termos quaisquer, porém, somente quando estiver entre 0 e 1. Fechou? Rapaziada, por hoje é isso então, tá? Tá dada a parte definitiva da PG para vocês. Depois é só exercitar aí. Valeu? Grande abraço para vocês. Ótima semana. Falou!